queridos professores de pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Meu muito obrigado por mais uma vez você estar aqui assistindo o nosso vídeo do nosso canal do YouTube da EBD. É um departamento tão abençoado e tão riquíssimo que o Senhor tem nos disponibilizado para estar justamente trazendo algo da parte dele, não é verdade? Estamos hoje falando um pouquinho sobre a lição de número 11, da lição de pré-adolescentes, essa lição abençoada que tem justamente falado sobre o Espírito Santo, nosso amigo fiel e verdadeiro, o Consolador deixado pelo Senhor Jesus Cristo quando foi ascendido aos céus. Nesta lição 11 vai se tratar sobre o batismo no Espírito Santo e o testemunho da igreja, um tema muito interessante, muito importante e muito atual para os nossos dias. A lição tem por base o versículo que se encontra lá em Filipenses capítulo 2, do verso 15, que diz assim: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Que palavra interessantíssima, mas também muito desafiadora, não é, meus amados irmãos? É muito importante que venhamos trazer para os nossos alunos essa consciência para eles o quanto antes. Eles estão agora passando por uma mudança na vida deles, agora passando de uma vivência de criança, agora eles estão se tornando jovens, estão se tornando adolescentes e agora eles estão passando por uma fase de descobertas muito grande. E isso é justamente onde o inimigo ele quer plantar suas armadilhas, seus empecilhos para justamente minar a cabeça desses nossos alunos, dessas crianças, esses pré-adolescentes que estão por aí afora, e muitos já estão sendo tragados, já estão sendo levados pelo inimigo das nossas almas. Mas o Senhor não nos deixa só, Ele nos dá o Espírito Santo justamente para tratarmos e sermos modificados através dele. Então, a lição vai trazer temas muito interessantes. Em ambos os tópicos 1, 2 e 3, temos assuntos muito importantes e muita valorização para que possamos trazer essas discussões para os nossos alunos. O primeiro ponto, a gente pode ver aqui a mudança notória no caráter. Estávamos falando nas aulas anteriores justamente sobre isso, como o Espírito Santo ele justamente faz uma mudança na nossa vida. Não apenas utilizamos o Espírito Santo para durante os cultos, não usamos durante os trabalhos da igreja, não, mas ele nos molda justamente para termos uma vida completamente diferente da qual nós tínhamos antes. Passamos agora a viver justamente no Espírito, não vivemos mais para a carne, mas quando somos revestidos pelo Espírito Santo, agora vivemos uma vida plena e santa perante o Senhor, baseada no revestimento de poder. Então, quando recebemos esse revestimento de poder, agora não podemos mais viver como pessoas que éramos outrora, não é verdade? Então, é muito importante que venhamos trazer essa consciência para os nossos alunos. Estávamos falando a lição passada sobre os frutos do Espírito Santo. E os dons, eles não são justamente dados somente por dar, mas eles têm um propósito muito importante que vem também com a mudança de caráter, que é também acompanhado dos frutos do Espírito Santo, a saber, amor, bondade, longanimidade, benignidade, entre outros que o Senhor nos deixou. Então, aquela pessoa que é justamente feita a imagem e semelhança do Senhor, que foi contemplada com o batismo com o Espírito Santo, ela exerce essa mudança de caráter. Então, que você venha trazer justamente essa indagação para os seus alunos. Ei, será que tem algum deles que é batizado com o Espírito Santo? Se sim, pergunte a eles, será que você tem vivido uma vida que glorifica o nome do Senhor? Será que você tem feito jus ao que o Senhor te deu? É muito importante trazermos essa consciência para os nossos alunos, mas também de uma forma descontraída, fazer com que eles cada vez mais venham ter uma vivência totalmente diferenciada do que é dos seus amigos na escola. Muitos deles já estão em práticas terríveis,
Sabemos que o mundo é um local complicado, que tem muitos prazeres, muitas delícias para trazer para nós, mas quanto mais estamos trazendo essa consciência para os nossos alunos, mais eles serão transbordantes do Santo Espírito do Senhor Jesus. Então, faça justamente esse jogo de perguntas para eles. O que você tem feito na escola? Será que você tem dado uma palavra para o seu amiguinho? Será que você tem evangelizado? Você tem cantado dentro da sua escola? Você tem criado assim uma rede de relacionamentos? Já se encontrou com outros coleguinhas que são cristãos? Será que eles também estão fazendo um jus ao nome do Senhor Jesus? Será que eles também transbordam o Espírito Santo na vida deles? É muito importante trazermos esses assuntos para os nossos alunos e fazer essa brincadeira justamente com eles, para incentivá-los cada vez mais a ter uma vivência totalmente diferenciada com o Senhor Jesus. O segundo ponto é o desejo de testemunhar a obra redentora de Jesus. Isso é o principal fator que devemos mostrar em nossa vida, meus amados irmãos. Foi por meio de Jesus Cristo que estamos aqui. É por meio dele que temos acesso ao Espírito Santo. E é por meio dele que estamos esperando a sua vinda novamente. Mas dessa vez para nos levar e justamente estarmos com ele nos altos e sublimes céus, que ele disse que iria preparar para nós, a fim de estarmos com ele sempre. Então, devemos constantemente estar testemunhando desta obra tão maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas. Já não somos mais frutos de uma pecaminosidade, de uma genealogia pecaminosa. Não viemos mais de uma semente incorruptível, como o apóstolo Pedro fala, mas agora somos de uma semente incorruptível. Agora fazemos parte de um corpo. Esse corpo está justamente com cada um tendo seu papel importante, cada um tendo a sua disponibilidade ali para fazer o que foi chamado pelo Senhor Jesus, para que até que Ele venhamos estar tendo uma vida completamente sã, irrepreensível. Como o apóstolo Paulo instrui ao jovem Timóteo, ele venha a ser um obreiro sem mácula, que não venha a ser achado nenhum dolo nele. E também o apóstolo Paulo diz que venha a ser imitadores assim como ele é de Cristo. Então, é justamente uma chamada muito difícil, mas é possível sim, meus amados irmãos. Então, traga também essa consciência para os seus alunos. Pergunte a eles, porque muitas das vezes tem essas dúvidas sobre o que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, esclareça essas dúvidas o mais rápido possível e entre justamente com essa importância de testemunhar a obra redentora do Senhor Jesus. E o terceiro e último ponto fala o amor ao próximo e a preocupação com o seu bem-estar. Este também é um dos trabalhos mais importantes da igreja, meus amados irmãos. Não só devemos tratar aqueles que estão no nosso meio, tratar os nossos componentes, mas é muito importante que tenhamos também um trabalho extra a igreja, nas ruas, com a evangelização, com os cuidados. É muito importante que tenhamos uma visão mais ampliada sobre isso, quando vamos à evangelização, também trazer essas pessoas que estão chegando e fazer justamente um discipulado com elas, ter um acompanhamento, saber se elas estão bem financeiramente, espiritualmente, será que elas estão bem emocionalmente, de saúde. Esses pontos são muito importantes também, não só o espiritual, mas também o físico, financeiro, emocional também são muito importantes para a vida da igreja. São eles também que fazem a igreja prosperar, não só espiritual, mas também o material é o que faz também a igreja, as pessoas que fazem com que a igreja também caminhe a passos largos, justamente para uma caminhada de fé, uma caminhada de santidade. Então que venhamos também estar nos preocupando com essa preocupação com o nosso próximo, desenvolver esse amor, desenvolver esse cuidado que é tão necessário para com a comunidade cristã e também por aqueles que estão afora e ainda não escutaram nada da palavra do Senhor Jesus. É muito importante, meus amados irmãos, então traga isso também para os seus alunos, incentive eles a justamente estar assim mais próximo daqueles colegas que às vezes estão fora assim do círculo de amizade, muitas das vezes estão rejeitados por alguma característica, mas aí eles já podem justamente com esse ensinamento eles podem chegar nessas crianças,
nesses pré-adolescentes também, da sua sala, você dizer, olha, eu tô aqui e tal, vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, você não quer nem ir na minha igreja? E aos poucos ela vai incentivando também esse outro pré-adolescente a estar cada vez mais trilhando os caminhos do Senhor. Meus amados irmãos, estamos concluindo mais uma lição. Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Uma excelente aula para você da lição 11 e que esteja conosco nesta próxima aula da lição 12. Deus abençoe em Cristo Jesus.